Tem momento na vida que você não entende o porquê de tantas coisas estar a acontecer na tua vida. Pessoas mudam, situação muda e de repente você se vê sem chão. E talvez você esteja passando por algo assim. E eu quero te dizer, eu sei quanto isso é constrangedor, quanto isso é difícil, porque eu já vivi isso. Oi, meus amores, chamo-me Marta e eu já estive exatamente nesse lugar que talvez você esteja agora. Depois que a minha mãe faleceu, eu fui morar na casa dela, com os meus filhos. Era o que eu tive nesse momento para recomeçar a minha vida. Saí de uma casa de renda e passei a viver na casa da minha mãe, que era uma casa de 4 quartos. Era uma casa bem espaçosa. Tive 4 quartos, mas eu só ocupava 2 quartos. Era onde eu poderia recomeçar a minha vida. Mas chegou um ponto que eu fui expulsa daquela casa. E aquilo me doeu tanto. Eu senti nesse momento uma revolta imensa, porque era a casa dos meus pais. E isso, a revolta que eu tive, a raiva que eu senti, não foi por ser 100% expulsa da casa, mas pelo fato de ser expulsa pelas minhas irmãs. Porque nós somos 3 meninas. Os meus pais têm 3 meninas. Eu sou a de meio, tem a mais velha e a mais nova. A mais nova é que eu dividia a casa com ele. E a mais velha tinha sua vida feita, tinha sua família, mas foi através dela que eu saí de casa, porque ela e mais a mais nova, por motivos pessoais que eu não quero aqui expor, acharam por bem que eu saísse da casa, porque eu não poderia ocupar 2 quartos da casa, porque eu estou a ocupar 2 quartos da casa. A mais nova, como é a mais nova, ela tinha que ocupar 3 quartos para eu ocupar um quarto, e na altura é eu, mais 2 filhos, e a minha irmã mais nova, ela só era ela e o marido. Então não havia necessidade deles ocuparem 3 quartos para eu que tenho filho ocupar só um quarto. Mas enfim, foi por motivos que até hoje eu não. Eu acredito que foi por outra coisa, mas que ao mesmo tempo que eu não quero acreditar que é por aquela coisa. E foi um período da minha vida bem complicado, sabe? Bem difícil, bem magoada. É tantas cicatrizes que você cessa uma, a outra abre. Você cessa uma, a outra abre. E parece que o processo não tem um fim, sabe? Parece que a prova não tem o fim. É tantas provas que você passa na vida que você, você fala, por que isso comigo? Por que comigo? Por que comigo? Justamente eu. Mas isso me magoou tanto, porque não foi só sair de um lugar para outro, não foi só ser expulsa, pelo fato de ser pelas minhas irmãs de sangue. E confesso que isso me doeu muito, porque eu não esperava isso delas. Não esperava mesmo. Esperava outra coisa, né? Mas, tipo assim, elas sabiam que eu não tinha onde para ir, sabe? O mais engraçado é que elas sabiam que eu não tinha onde para ir. E mesmo assim resolveram me tirar da casa. No momento eu senti rejeitada e mesmo assim eu saí sem entender o porquê daquilo. Eu fiquei magoada, confusa, sem saber o que fazer, em pânico. Mas hoje eu entendo algo que naquela época eu não entendia. Porque nem toda porta que se fecha é perda. Às vezes é Deus te tirando você de um lugar e te levar para um outro nível. Porque se eu estivesse ficado ali, talvez eu nunca iria sair nessa zona de conforto, sabe? Eu nunca iria sair daquilo, entende? E foi naquele momento que eu fui me obrigada a me mover. Eu fui criar eu criei em mim uma revolta tão grande, que eu disse para mim mesmo, se elas querem que eu saia, eu vou sair. Para onde eu não sei, e no momento, tipo, veio assim um insight, eu pensei em alguém que vivia na cidade, porque na altura eu vivia na roça, que é no interior. Eu liguei para ele, a pedir, a dizer para ele, eu liguei para ele, contei a situação, disse ele
Se ele encontrar uma casa a arrendar, que eu estou a precisar, se ele puder me ajudar, eu vou agradecer muito, porque no momento eu preciso para eu sair. E ele vira para mim e fala assim: Não, Marta, eu tenho casa aqui a arrendar. Se você quiser vir com os teus filhos, você fica à vontade. Me cobrou um valor ilusório, um valor bem baixo. Era 2 quartos, uma sala de jantar, uma sala de visita, uma cozinha. Por um valor assim, bem baixo. Que na altura eu trabalhava, o que eu ganhava de meu salário daria para eu pagar a casa, daria para eu comprar comida para casa e daria para eu fazer outras coisas. Eu fui, é aí mesmo. Saí da roça, fui viver na cidade, mesmo com medo, mesmo sem saber se iria dar certo ou não, porque eu nunca vivi na cidade e nem sei como é a vida na cidade. Eu confiei em Deus e fui. E hoje eu trouxe um trecho bíblico que encontra no livro de Isaías 43, versículo 19, que diz o seguinte: Eis que faço as coisas novas. Porventura não a percebes? Na verdade, naquele momento eu não percebia nada. Mas Deus já estava fazendo algo novo na minha vida. E depois disso começou a nascer dentro de mim um desejo de querer mudar de vida, de querer algo maior, de querer algo melhor para mim e para os meus filhos, de dar certo na vida, sabe? Esse desejo que você fala, eu mereço mais daquilo. Porque muitas vezes nossos olhos, quando está acostumado com uma realidade, nunca que nós vamos imaginar que existe uma outra realidade melhor daquela que nós estamos a viver hoje. E quando eu saí de roça, fui para a cidade, eu descobri coisas que nunca passou na minha cabeça. Nós só queremos algo que nós sabemos que existe. Como que eu vou querer um X resultado se eu vou dar um exemplo claro? Como que eu vou querer uma marca de carro, como falam? BBW, né? Uma BBW. De carro eu não entendo nada. Como eu vou querer uma BBW se eu não sei que essa marca de carro existe? É impossível. Então, quando eu entro em contato com uma outra realidade, que é a realidade da cidade, nasce em mim o desejo de querer mudar de vida, sabe? De querer ter uma vida melhor, de querer ter uma vida digna daquilo que eu vi para viver aqui nessa terra. E foi aí que nasceu o sonho de eu vir para Portugal. Por que nasceu esse sonho? Porque eu comecei a entrar em contatos, eu comecei a acessar as pessoas que iam de férias para a África, são os africanos que vêm para Portugal, trabalham, têm a sua vida, a sua família, e no mês de férias vão, porque é mês de agosto, que é mês de férias aqui em Portugal. Mês de agosto é o mês que as famílias se encontram, quem é de X e tal país vai para esse país e encontrar a família. E eu tive em contato com pessoas que saíam de Portugal e iam para Santo Tomé, porque onde eu trabalhava era na área turística, eu pude estar em contato com essas pessoas, sabe? Ver coisas novas, ouvir coisas novas. Era tudo novo para mim. Era um mundo novo para a minha cabeça. Então começou a nascer esse desejo de eu querer vir para Portugal. E para você entender uma coisa, neste momento que eu queria vir para Portugal, eu tive sem dinheiro, sem apoio de ninguém, sem saber como eu iria vir. Só sei que eu tive um desejo que nasceu do nada, nasceu do nada, que eu quero vir para Portugal para eu poder também trabalhar, poder dar aos meus filhos uma vida melhor, uma vida digna. Mas eu tinha fé, sabe? Tinha fé. Porque quando Deus coloca algo no teu coração, hoje sabem o que eu estou a te falar. Quando Deus coloca algo no teu coração, Ele também prepara o caminho. Deus não... Tudo aquilo que nós sonhamos em ter, em fazer um dia, um desejo assim, sabe? Um desejo assim, um desejo mais impossível que você acha que é impossível para você agora, na tua realidade agora. Você acha que é impossível? Se nasceu esse desejo no teu coração, você pode ter certeza que não é impossível. No cenário que você está agora é impossível. Mas, na realidade, é aquilo que você veio para viver. Como Deus é bom, os caminhos se abrem para mim. Nesse exato momento, as coisas começam a se...
as coisas começam a me favorecer. E olhando hoje para trás, eu vejo, se eu não tivesse sido tirada daquele lugar, daquela casa, eu não estaria hoje onde eu estou. Nem tudo que parece perda na tua vida é derrota. Às vezes é uma direção. Mas como nós, ser humano, nós não conseguimos ver o nosso futuro, ver aquilo que Deus tem preparado para nós lá à frente. No momento, nós achamos que isso é um bicho de sete cabeças, é algo que não poderia ser. E hoje eu não tenho raiva das minhas irmãs, não. Passei por boas e poucas na mão delas, mas hoje eu não tenho raiva dela. Hoje eu só tenho que agradecer, porque eu cheguei a Portugal, eu pude fazer aquilo que eu não conseguiria fazer quando eu estava lá. Eu consigo ajudar minhas irmãs. Se elas precisarem de mim, se eu tiver como, eu vou ajudar elas, porque elas são as minhas irmãs. Elas foi o autor que eu precisava para me tirar dessa situação, para me pôr na realidade que eu estou hoje, que na verdade que eu nem saberia que eu iria estar. Então eu não tenho raiva de ninguém que passou na minha vida que fez algo que não foi agradável para mim, foi ruim para mim. Eu não tenho raiva não. No momento senti raiva, senti ódio, senti revolta, mas depois eu vim entender que isso que eu passei foi para meu melhor, porque Deus quer o meu melhor, tanto para mim e como para você que está nessa situação hoje. Então, se algo na tua vida hoje saiu do lugar, se alguém te feriu, te magoou, talvez não seja o fim, não. Acredita, vai por mim, não seja o fim da tua vida. Isso não é o fim. Talvez seja Deus a te mover, porque a zona de conforto já é tanto que Deus quer que você faça por você mesmo, mas ele está vendo que você não vai fazer. Então, ele vai causar situações para fazer com que você se mova, para fazer com que você saia da zona de conforto. Zona de conforto é desconfortável, mas é bom. É bom porque a gente evolui, porque a gente transforme numa pessoa melhor daquilo que nós somos hoje, para algo maior e melhor que Deus tem para a nossa vida. E se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Comenta aqui nos comentários o que você achou. Deixa um coraçãozinho para me ajudar também. Se não quer comentar nada, pode deixar um coraçãozinho. Ou dar um like ou dar um dislike. Faça o que você quiser, mas faça alguma coisa, alguma ação. Assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, entrega para mais pessoas que estão precisando dessa mensagem no dia de hoje. Um beijo, até o próximo vídeo.